Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemisson Montanho, do Componente de História. É um prazer estar aqui com vocês. E claro que a gente vai dar continuidade aos nossos processos de aprendizagem. Então vamos ver o que temos. Temos para hoje a aula 44, revisão e avaliação. Então vamos iniciar nossa aula. Certo, na aula de hoje vamos resgatar um pouco a respeito de África, de Ásia, de América, falando sobre esses países no contexto principalmente do século XIX e as relações que surgem a partir daí então com aquelas ex-metrópoles, né? Então nós vamos falar um pouco a respeito do resultado dos processos de independência nesses países. Na verdade, não só do resultado desse processo, mas um pouco dessa luta também para se alcançar essa independência e de quais foram os principais problemas enfrentados por essas nações para, de fato, se consolidarem como países livres, né, independentes, então, das suas metrópoles. Então, me acompanhe no texto. O final do século XVIII e o início do XIX foram marcados por grandes revoluções e levantes nacionalistas na Europa. Então, vocês já verificaram na revisão anterior um pouco a respeito desse surgimento do pensamento nacional dentro da Europa, né? A gente sabe também que foi um momento de diversas revoluções, como a exemplo do nosso texto fala, a Revolução Francesa em 1789, a independência dos Estados Unidos de 1776, que também é chamada de uma revolução, né? E as guerras napoleônicas de 1803 a 1815 também, nesse contexto que vai trazer diversas modificações, inclusive nos mapas e na política da Europa, né? Disseminaram ideias como liberdade, igualdade, autodeterminação e nacionalismo, que impactaram profundamente as sociedades em outras partes do mundo, especialmente na África, Ásia e América. Ou seja, o que nós estamos falando para vocês aqui nesse primeiro texto da nossa aula de revisão é que todos esses processos de revolução que aconteceram na Europa e também o surgimento desse pensamento nacionalista são inspirações para que outras nações nos demais continentes, como África, Ásia e América, também lutem pelas suas independências, certo? Então é isso que nós estamos dizendo. Então, as revoluções do século XIX e o surgimento do pensamento nacionalista servem como base de ideia ali, serve como princípio para que esses outros países, para que esses outros continentes se espelhem e busquem suas independências, ok? Um dos primeiros continentes que nós vamos ver que foram influenciados por essas ideias aqui é o continente africano, tá? Olha que tá ali, ó, continente, tá? Vou reforçar aquela questão de dizer o quê? A África não é um país. Então, quando você ouvir alguém dizendo que, lá no país África você vai corrigir, vai dizer, não, eu aprendi na aula de história com meus professores lá de história que a África não é um país. A África é um continente formado por 54 países. Certinho? Então nós vamos verificar um pouco a respeito desses impactos que essas ideias revolucionárias e nacionalistas que surgiram na Europa no final do século XVIII e XIX tiveram dentro da África. Vamos verificar então quais são esses impactos? Primeiro nós vamos começar a perceber o surgimento do movimento anticolonial. Por quê? Porque vocês bem sabem que tanto a África quanto a Ásia em determinados momentos, foram simplesmente divididos como se fosse a fatia de um bolo entre as potências europeias. A América também não escapou disso não, tá bom? Mas nesse momento então em que África e Ásia são colônias, claro que diversos movimentos de tentativas de se livrar dessas amarras coloniais vão surgir. No entanto, a maioria delas vai falhar. Mas a partir desse momento, final do século XVIII e XIX, é justamente o momento necessário que se precisava para que essas ideias se difundissem e ganhassem força dentro desses continentes. Porque nós temos que lembrar que aquelas revoluções do final do século XVIII para o XIX e o pensamento nacionalista surgem inspirados na questão do iluminismo e do liberalismo. Então era um tanto quanto contraditório que nações europeias
que eram pautadas ali as suas lutas de independência não, mas as suas revoluções ali, onde se derrubou monarquia absolutista, se estabeleceu ali monarquias, né, parlamentaristas e outras formas de governo, que se basearam nesses princípios de liberdade, igualdade, fraternidade e também do liberalismo, por sua vez ainda mantivessem o mesmo comportamento e ainda, né, acabassem por se sobrepor a países economicamente e politicamente mais fracos, né? Então isso era controverso, como é que países que lutaram por essas questões agora querem se manter no lugar de opressor, né? Se antes eram oprimidos e ainda queriam se manter como opressores. Era contraditório. Então essas ideias de liberdade e autodeterminação inspiraram, vamos lá no nosso texto, inspiraram movimentos anticoloniais em todo o continente africano. Um exemplo notável é a luta pela independência da Argélia contra a França. Olha a França, que tinha acontecido o que lá? A Revolução Francesa, não é? Então é bem contraditório uma coisa com a outra, um país que se implantou de igualdade, liberdade e fraternidade, que aboliu a escravidão em algumas colônias, mas que agora estava com um novo tipo de colonialismo ainda ali, explorando outros locais. Que durou até de 1954, então, a 1962, essa colonização da Argélia pela França. Apesar da forte pressão francesa, os argelinos finalmente conquistaram sua independência após uma guerra sangrenta. Mas, apesar desses exemplos, né, de dificuldades para se atingir essas independências, nós temos que verificar também que quando se atinge essas independências aqui dentro do continente africano, não só no continente africano, tá? Esses países terão uma tendência também de enfrentar outros desafios, além da questão anticolonial. O que é o anticolonialismo? Lutar pelo fim de quê? Da dominação, é ser independente. Então, quais são os outros desafios que, na sequência, eles irão enfrentar? Vamos ver. Alguns deles são desafios da unificação, a criação de nações artificiais baseadas em fronteiras coloniais, ignorando as divisões étnicas e linguísticas, gerou conflitos e dificultou a unificação nacional em diversos países africanos. Um exemplo é a Nigéria, onde a coexistência de mais de 250 grupos étnicos diferentes gerou tensão e conflitos separatistas, ou seja, quando o colonizador chega, ele quer pensar numa forma de administrar o território que seja mais cômoda para ele, tá? Sem verificar se nas novas divisões territoriais e geográficas que ele vai pensar, que esse colonizador pensa, se vai separar famílias, se vai separar comunidades, se vai separar etnias específicas, ele não quer saber. E muitas vezes, dentro do mesmo território ali, onde esses povos serão forçados a viver pelo colonizador, você pode encontrar, de repente, etnias que são rivais, que brigaram por muito tempo ali, por recursos naturais, e agora são forçados a conviver juntos. Então você imagina os problemas que isso gerava dentro dessas nações africanas nesse momento, depois do processo de independência, porque agora era necessário se fazer uma nova reorganização territorial. Então, nesse momento, era impossível a gente conseguir uma unidade territorial, uma vez que era necessário, né, fazer certas movimentações étnicas e muitas vezes religiosas também, ok? Então, na sequência, eu vou trazer um outro exemplo para vocês do que gerou essa dominação, tá bom? Melhor, uma consequência dessa dominação sobre o continente africano. Uma das consequências que a gente observa dentro do continente africano, principalmente na África do Sul, é um movimento ou uma política segregacionista chamada apartheid, tá? Que a gente vai já falar um pouquinho mais sobre ela, mas que aqui a gente pode exemplificar através do nosso banquinho aqui, ó, que está escrito que whites only, ou seja, somente brancos, só para pessoas brancas. Naquele momento você imagina que num continente, em um país formado por uma maioria de pessoas negras, os negros eram restritos porque viviam sob dominação dos brancos e eram restritos a alguns lugares específicos das cidades por onde eles conseguiam, ou melhor, por onde eles tinham autorização para passar, para caminhar ali, para fazer as suas atividades diárias, como compras, trabalho e outras questões. Então você imagina o que aconteceria comigo se
eu vivesse nessa época na África do Sul com esse tom de pele aqui que eu tenho, se eu sentasse em um espaço que estava descrito com essa frasezinha whites only, ou se eu entrasse numa taberna, num bar, no supermercado, que era restrito apenas a pessoas brancas. Com toda certeza, eu poderia ser preso, eu poderia ter castigos físicos, exatamente, eu poderia sofrer agressões e de diversas outras questões, né? No entanto, com o passar do tempo, apesar de ainda se manter no imaginário social, não só em lugares fora do Brasil, como por exemplo ainda na África do Sul, ainda nós temos algumas pessoas que ainda pensam dessa forma segregacionista, mas também nós podemos até mesmo citar o Brasil, onde muita gente pensa que ser branco é ser superior ao outro, não é? Querendo ou não, o racismo ainda está presente na nossa sociedade também. Mas, no entanto, essas questões tendem a serem superadas. Então, por que não seria possível, ao invés de ter um banco com whites only escrito, por que pessoas de etnias, de raças diferentes não podem compartilhar o mesmo espaço? Tá? Então, claro que essas situações de dominação acabaram gerando um grande impacto cultural também sobre essas sociedades. Impacto cultural. A imposição da cultura europeia pelas potências coloniais resultou na perda de identidades e tradições africanas. Olha, na África do Sul, por exemplo, o regime do apartheid, imposto pelos colonizadores holandeses e britânicos, segregou a população negra e promoveu a assimilação cultural forçada. Além disso, também dessa questão da política segregacionista chamada apartheid, que proibia a circulação de negros em determinadas partes das cidades, a gente vai ter também a chamada lei do passe, tá? Nessa lei do passe, havia um documento que era o que autorizava essas pessoas a circular ou não em determinadas áreas da cidade. Então, se você fosse pego, não só adentrando em lugares exclusivos para brancos, mas sem o seu passe, você poderia também ser preso e sofrer sanções a respeito de você ter desrespeitado as leis. Então, por conta, por exemplo, da população estar revoltada com essas regras absurdas, elas vão protestar, e grande parte delas, inclusive, foi massacrada ali nesses movimentos de protesto, como, por exemplo, no massacre de Soweto, tá bom? Que é um episódio bem marcante dentro dessa luta dos africanos por independência e pelo fim da opressão dos estrangeiros dentro dos seus países, dentro do continente africano, ok? Mas, para além dessas dificuldades de organização territorial, de unificação e de independência, por mais que se tenha tido a inspiração nas revoluções e no nacionalismo europeu, ainda foi muito dificultoso para as nações africanas, e ainda é até hoje, né? Não é à toa que, por exemplo, hoje a África ainda é conhecido como o continente mais pobre do mundo, né? Por conta dos excessos de explorações que se iniciaram naquele momento e onde muitos países hoje ainda estão submetidos a esse sistema. Certo? E na Ásia, o que nós vamos observar a respeito disso? Nós também vamos ter movimentação anticolonial, tá? De grupos se formando, lutando pelo processo de independência desses países, assim como aconteceu na África, inspirados nesses ideais de igualdade, a liberdade e fraternidade, das revoluções do final do século XVIII para o XIX. Então, na Ásia isso também vai acontecer. Então, as ideias nacionalistas e anticoloniais ganharam força na Ásia, impulsionando o movimento de independência na Índia, China, Japão e outros países. Um dos exemplos mais marcantes é o movimento liderado por Mahatma Gandhi na Índia, que através da resistência pacífica conseguiu conquistar a independência do domínio britânico em 1947. Então você observa aí que o caso da Índia não é muito diferente do que aconteceu nos países africanos. Na verdade, o Mahatma Gandhi, que está sendo citado aí, ele passou um tempo na África, conheceu Nelson Mandela, trocou ideias com ele. Então, quando ele volta para a Índia, ele vai ter essas inspirações também de lutar, né, dessas ideias de nacionalismo. Quando nós falamos em nacionalismo, nós estamos falando no sentimento de pertencimento a uma nação que
tem que se tornar autônoma, independente de um outro país opressor, independente de uma metrópole. É nisso que eles acreditavam, que por conta dessas imposições culturais e educacionais que a Inglaterra impôs sobre a Índia, mesmo nas questões educacionais, de vestimenta, de cultura, também vai servir como base para que se formem esses movimentos nacionalistas, porque os filhos dos que se aproximaram ali do governo britânico foram estudar nas universidades que foram criadas ali pelos ingleses naquele momento. E lá alguns deles se tornam médicos, advogados, como por exemplo o caso de Mahatma Gandhi, que era advogado e teve acesso à educação, teve acesso a conhecimento, e a partir daí essa classe de jovens começa a pensar: por que nós temos que viver numa situação de submissão, de subalternidade, ameaçados o tempo todo e apenas cumprindo a vontade de quem? Do colonizador. Então era necessário que esse movimento anticolonial, contra o colonial, aquele movimento do colonialismo, onde um país submete ao outro ali as suas vontades. Então o anti é de ser contra, tá? Por que nós temos que nos submeter aos mandos e desmandos dessa metrópole? Então, essa questão do nacionalismo, de se sentir pertencente a uma nação que tem cultura própria e que tem seus anseios de liberdade também. E a exemplo do que aconteceu, tá? Na África, por exemplo, que nós falamos da questão da unificação territorial, isso também vai acontecer na Índia, como nós vamos ver no nosso próximo mapa, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui, né, destacando ali onde fica a Índia no mapa da Ásia, e lá em cima ali nós temos essa região toda, ali em cima a região da Caxemira, em amarelo mais escuro nós temos Paquistão com capital Islamabad, e ali em um amarelo mais claro a gente tem a Índia com a sua capital em Nova Delhi, certo? Mas por que eu trouxe esse mapa para vocês para falar dessa questão da dificuldade do território? Porque a Índia, mesmo antes da chegada dos britânicos, ela já tinha grande parte da sua população na questão da religião dividida entre os hinduístas e também ali o povo islâmico, né, de religião islâmica. Então nós vamos ter já duas grandes frentes religiosas que já disputavam espaço. Então, na medida em que o inglês vem e aí também começa a sua dominação, mais parte dos hinduístas, pelo menos grande parte deles, vai aceitar de forma mais tranquila. Enquanto os islâmicos, não, eles vão ser um pouco mais arredidos, vendo que os britânicos, com suas imposições de costumes, de educação e de religião, são um perigo para o islamismo. Então, nós vamos ter aí uma briga muito séria contra a dominação britânica e entre também hinduístas e quem? Os islâmicos, certo? Então, após o processo de dominação da Inglaterra ali, dos britânicos, quando a Índia consegue de fato se tornar independente, nós vamos ter um grande racha dentro desse país. Por quê? Porque estava tudo misturado ali, islâmicos e hinduístas. Então a tendência vai ser que a gente tenha uma grande movimentação dessa população indo para partes específicas e se dividindo. Tanto que ali nós temos o Paquistão, que é de maioria muçulmana, né, de religião islâmica, e ali embaixo os hinduístas de religião hinduísta, certo? Então isso gerou um racha também, fazendo com que o próprio mapa da Índia, atualmente hoje, seja dividido nessas três regiões, porque ali em cima na Caxemira você vai ver a presença tanto, tá, de pessoas de religião islâmica quanto hindu, né, gerando então uma disputa por aquele território, alguns dizendo não, é do povo hinduísta, não, é do povo islâmico, mas também nós temos que lembrar que a região da Caxemira fica em disputa porque é um grande ponto de recursos naturais a serem explorados, então todo mundo vai querer, logicamente. Na sequência, tinham aqui, né, uma ilustração de quem foi esse advogado que lutou pela independência da Índia, né? O Mahatma Gandhi, não só ele como também o Chandra Bose e alguns outros nomes estarão envolvidos nesse processo todo, certo? Mas o que vai acontecer nesse momento com a Índia no pós-independência? Nós vamos ver que ela vai passar por um processo de modernização e reformas, né? Então, influenciados pelas revoluções europeias, alguns países asiáticos iniciaram um processo de modernização e reformas sociais, buscando alcançar o desenvolvimento e igualdade com o Ocidente.
O Japão, por exemplo, durante a era Meiji, de 1868 a 1912, adotou reformas políticas e econômicas que o transformaram em potência militar e industrial. O que mais? Nacionalismo e conflito. O nacionalismo exacerbado também gerou conflitos religiosos e étnicos em algumas regiões da Ásia, como no caso do separatismo no sul da Ásia e no Oriente Médio, na região da Caxemira, que era aquela região rosa lá em cima no mapa da Índia que a gente verificou anteriormente. Por exemplo, a disputa territorial entre Índia e Paquistão, ambos com reivindicações nacionalistas, gerou décadas de conflito e instabilidade, que até hoje ainda não está resolvido. Mas, como eu disse para vocês, é importante o domínio da região da Caxemira por conta dos recursos naturais que estão contidos nela, como, por exemplo, fontes de água. Quem não precisa de água? Todo mundo precisa de água, as plantas, os animais, nós para se hidratar, para quê? Para lavar roupa, para cozinhar, para tomar banho, para fazer tudo. Todo mundo, todo ser vivo no planeta Terra precisa de água. Então, quem controlar a região da Caxemira vai controlar as fontes de água. Por isso que Índia e Paquistão ficam se degladiando para possuir essa região. Mas também nas Américas vamos ter alguns conflitos, tá? Vamos ter impactos diretos dessas mesmas ideias que surgiram na Europa, né? Das independências, das revoluções. E, claro, também ali nós vamos ver que essas ideias vão influenciar o desenvolvimento de diversos movimentos aqui, como, por exemplo, nas independências latino-americanas. Então, as revoluções europeias inspiraram as lutas pela independência na América Latina, levando à criação de diversos países no continente. Um exemplo importante é a luta de Simão Bolívar, que liderou movimentos de independência em vários países da América do Sul, como Venezuela, Colômbia e Bolívia. Então, na sequência aqui, o Simão Bolívar, ele não ficava quieto, ele passou por diversos países levando os ideais de independência, de fato colocando a mão na massa, quando eu digo a mão na massa, pegando em armas mesmo e lutando, certo? E quais são as ideias que estarão então inspirando esses movimentos? Claro que são as influências das ideias liberais, como a gente vai ver. As ideias de liberdade e igualdade influenciaram a formação das novas repúblicas latino-americanas, que adotaram constituições e sistemas políticos inspirados nos modelos europeus. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, foi uma importante referência para a criação das constituições em diversos países latino-americanos, como, por exemplo, do Brasil, tá? Que pega princípios iluministas e também princípios que já foram extraídos ali da Carta Magna dos Estados Unidos. Outro grande nome que a gente também pode citar nesse processo de independências é quem aqui, vamos lá ver quem é? É o Toussaint Louverture, tá? Que estava lutando, atuando diretamente à frente do processo de independência do Haiti, que é o homem, é o grande nome que vai conseguir acabar com a escravidão dentro do Haiti. Mas depois ele vai sofrer um golpe por parte do Napoleão Bonaparte, vai ser preso e vai desviver, né, de alguma forma ali depois de ser preso, mas que não vai ser admitido oficialmente. E na sequência a gente vai ter o Jean-Jacques Dessalines levando a cabo o processo de revolução haitiana e, de fato, de independência. Por que a gente fala que é uma revolução? Porque lá no Haiti ela foi marcada principalmente por lutas muito sangrentas, onde as pessoas escravizadas pegaram em armas e atacaram seus senhores, né? Muitos senhores brancos ali perderam a vida. De fato, se estabeleceu um império negro nas Américas, que foi no Haiti. Certo? Quais são os principais desafios que esses países vão enfrentar então? O primeiro deles é o desafio da democracia. A instabilidade política e as desigualdades sociais marcaram a história de muitos países latino-americanos, dificultando a consolidação da democracia e do desenvolvimento econômico. O Haiti, por exemplo, após conquistar sua independência da França em 1804, enfrentou décadas de instabilidade política e econômica que dificultaram seu desenvolvimento. Por quê? Porque o Haiti era um mau exemplo a ser seguido por outros países que também, tá, tinham como base de mão de obra a escravidão. Porque se os escravizados soubessem o que aconteceu no Haiti, isso poderia fazer com que eles também se organizassem e fizessem a mesma coisa com seus senhores e lutassem por sua independência. Então aqui, dentro do continente americano, como a gente vai ver aqui no nosso mapa, essas ideias
tá? De liberdade, de nacionalismo inspirado nas revoluções e no pensamento nacionalista, também chegaram e tiveram os seus impactos. Para a gente concluir, o nacionalismo, as revoluções e as novas nações europeias tiveram impactos complexos e multifacetados na África, Ásia e América. Apesar de inspirar movimentos de independência e reformas sociais, esses processos também geraram desafios como a fragmentação territorial, os conflitos étnicos e religiosos e a dificuldade de consolidação da democracia e do desenvolvimento em muitos países. Então, queridos, em todos esses continentes que a gente citou para vocês aqui, ó, África, América e Ásia, as ideias que surgiram no final do século XVIII para o século XIX, lembrando de novo das revoluções, pensamento nacionalista, iluminismo, liberalismo, vão estar presentes e agindo, transformando a mente dessas pessoas para que elas tivessem o direito e o pensamento de lutar por suas autonomias e independências. Então, essa foi a nossa aula de hoje.